Existe o medo, o que tu trouxe, tudo que é novo gera aquela teoria da conspiração. Nossa, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ser substituído? Será que eu não vou ser mais necessário? Provavelmente no meio do caminho tu vai ter ali contato com uma outra função, com outro nível de conhecimento que vai ser necessário. Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um Coder Talks aqui. Aqui quem fala é o Vitor. Eu sou professor na Coder House, desenvolvedor há 12 anos na área e também atuo atualmente como Tech Lead. Hoje a gente vai trocar um papo bem legal aqui com o nosso convidado, o Rodrigo. Fala, Vitor. Obrigado pelo convite. Eu sou o Rodrigo, né? Rodrigo Diniz. Trabalho aí com recrutamento e seleção há mais de 10 anos. Nos últimos 5 anos trabalhando com o mercado de tecnologia. E, de novo, aí agradeço pelo convite e pela conversa de hoje. Boa, cara. Hoje vai ser bem legal. A gente tem muitos assuntos para conversar. A gente vai falar principalmente sobre algumas coisas que aconteceram no mercado de TI, como layoff, né, as mudanças da estrutura da tecnologia em geral, das contratações, né? Então a gente vai ter uma troca de ideia bem legal aqui com o Rodrigo sobre como que se prepara para esse mercado, quais recursos a gente pode recorrer e também falar um pouquinho aí sobre ChatGPT, IA e eu dar a nossa opinião sobre a nossa visão de mercado e do que está acontecendo e o que vem para o futuro. O mercado de TI, cara, pelo que eu tenho visto, assim, falando um pouquinho do passado, falando um pouquinho das coisas que eu notei que vem acontecendo, ele vem sofrendo muitas mudanças, né? A gente tinha um cenário bem mais inchado, empresas contratando, muita gente, não tinha dificuldade de você transitar entre uma empresa e outra, e agora as coisas estão dando uma mudada no cenário, né? Rolou os layoffs, muita gente saiu das empresas, algumas pessoas até não conseguiram recolocação imediata. O que você está achando? Vitor, acho que falar de tecnologia é falar de mudança, né? Acho que é o mercado mais mutável que a gente vê. Eu tô na área há 10 anos com recrutamento, mas com TI, como eu disse, há 5. E nesses últimos anos muita coisa mudou, né? Hoje a gente se fala muito de inteligência artificial, algo que está sendo um boom aí, mas há 5 anos atrás provavelmente era um outro assunto que estava tão quente quanto. Então é um mercado que vai sofrer sempre muita mudança. As empresas elas vão continuar inchando, inflando para depois entender e se reestruturar. E acaba que o mercado sofre um pouco disso, né? E em tecnologia a gente tem essa troca, essa quebra, né? Os profissionais que estão chegando agora na área, né? Porque a gente tem novas tecnologias nascendo a todo momento. E o pessoal que já está ali, já está se tornando sênior, especialista e está tentando entender, opa, qual que é essa nova onda do mercado? O que está acontecendo? E como que eu não vou ficar para trás, né? Então eu acho que, na minha opinião, é um pouco de entender essa mudança. Eu tenho, assim, me acompanhado bastante, né? Essa questão dos layoffs foi até uma coisa que eu andei pesquisando e tentando entender o que estava acontecendo com o mercado de trabalho. E eu percebi que não se trata somente de empresas que não têm uma boa receita ou estão demitindo porque, né, caiu o investimento. Eu vejo que é mais uma questão de reestruturação mesmo e de podar mesmo essas estruturas, porque lá atrás, né, se tinha muita startup, era até muito comum todo dia abrir uma startup nova, e essas empresas contrataram demais, até acima da capacidade que eles tinham, né, necessidade de ter. As pessoas acabaram saindo das empresas não por conta delas não terem mais condições de bancar, né, mas porque não era necessário ter tanta gente. O mercado de TI, ele é muito abrangente, ele não diminuiu, ele continua inchado, porém algumas empresas se adaptaram de uma forma mais, né, mais justinha ali. Falar de mercado, a gente fala do global, né? Na economia em geral, a gente tem essas ondas de reestruturação acontecendo no mercado global, né? A tecnologia acaba sendo uma ponta muito importante, na minha opinião, porque, de fato, é o que movimenta muito ali esse novo cenário, dessas novas tendências que a gente tá vivendo. Então, quando a gente pensa em startups que estão precisando de investimento e estão nesse momento de crescente, que foi o que aconteceu nesse semestre que passou, e aí a gente não está falando só de Brasil, né? A gente está falando de mundo, foi essa onda. Preciso crescer, preciso ganhar espaço. E aí, quando se ganha espaço, vem aquele olhar, tá, agora a gente precisa lucrar, que é, né, o fator importante ali para a empresa. E aí é onde eu costumo dizer, né, que a gente vem para o trabalho de diminuir a gordura, né? E é onde esses layoffs, né, a famosa demissão em massa acaba acontecendo. E aí esses profissionais, eles acabam voltando para o mercado. Alguns um pouco mais prontos do que entraram, o que pode ser positivo, porque é quase que um ciclo sem fim. Assim como uma startup ela nasce hoje, daqui a um mês outra tá nascendo e vai criar essa mesma tendência de precisar inflar. É um cenário totalmente feliz? Na minha opinião, nem tanto, porque ninguém quer passar por um layoff, por
exemplo, né? Mas acabam vindo novas tendências. Se a gente fala de tecnologia, a gente tem hoje tecnologias que estão vindo pro mercado brasileiro e lá fora já existe há muito tempo. Quando a gente fala de Mulisoft, Salesforce, que está crescendo muito aqui, é um campo muito grande para quem já está na área de desenvolvimento e já tem aquela boa base, sabe, de programação, arquitetura. Então, eu acho que dá para a gente conseguir se virar nesse cenário de uma forma positiva. Eu vejo também que a questão do layoff foi mais uma adequação da régua, né, do profissional também da área de TI, porque até mesmo com a pandemia, muita coisa acabou acontecendo e uma delas foi a aceleração, né, da ascensão de alguns desenvolvedores e de outros profissionais da área. Então, teve muita gente que atuava, por exemplo, como júnior ou pleno e em 1 ou 2 anos ela acabou escalando e o salário também acaba ganhando um reforço maior até. E eu vejo que essas pessoas elas não estavam tão preparadas para assumir esses cargos, né? Até tenho conhecidos que foram para cargos de liderança e gestão meio que forçado, porque precisava de alguém para poder gerir essas pessoas. E aí agora com essa questão dos layoffs, a gente vê que as empresas estão muito mais exigentes e, na minha opinião, elas estão querendo realmente contratar profissionais de mercado que tem aquele valor e experiência para aquele cargo, né? Antes não, você estava lá 2 aninhos, 3 aninhos, tem muita vaga, pô, chama aí. O critério era até mais tranquilo. Você como recrutador, você sabe que antes, assim, ó, teve muitas mudanças na contratação e na forma como as pessoas são entrevistadas e tudo mais, né? Não, com certeza, Vitor. Eu acho que, né, falando um pouquinho do meu mundo ali de recursos humanos e essa parte de gestão de pessoas, existe mesmo essa diferença, né? Esse contraste, né? A gente fala que a gente precisa entender o plano de carreira daquele profissional e a gente precisa entender qual que é a linha de ascensão que a empresa vai proporcionar. Eu costumo até brincar muito com os candidatos, né? Sempre num processo seletivo, que ali a gente está tendo uma troca. Nunca é só a empresa buscando conhecer o profissional. O profissional ele precisa entender o que ele quer para a carreira dele, porque as empresas já entenderam isso. Elas já entenderam que elas precisam, principalmente quando a gente fala de algumas empresas que estão mais consolidadas, que já passaram por ondas de estruturação, que já são um pouco mais calejadas de mercado. Então as empresas elas já entenderam, eu preciso desse profissional e um profissional que consiga assumir aquela capability que falta no meu time. Então é isso que o profissional que está no mercado buscando, ele precisa entender. Em qual momento eu tô? Não é se colocar numa caixinha, né? De, eu sou júnior, eu sou pleno, eu sou sênior. Mas é entender o momento de mercado dele. Porque ele vai ter essa crescente, ele vai conseguir, né, ter os steps ali. Pô, eu entrei agora, eu consigo ali, né, me adequar, aprender, e eu vou ir para essa área que eu quero. E aí a gente tem 2 possibilidades quando a gente pensa num profissional, como tu comentou, que está indo para uma área mais de gestão. Ou a pessoa ela vai se tornar talvez um tech lead, que é o seu caso hoje, ou ela vai se tornar especialista porque é uma pessoa que quer estar 100% focado na operação. O que está tudo bem, a gente costuma, e eu vejo muito isso, né, dentro da área de people, setar aquela expectativa de que o profissional em algum momento ele tem que gerir algum time ou assumir alguma liderança. E não necessariamente isso precisa acontecer. Com tecnologia isso é muito mais difícil, eu diria, porque os profissionais eles querem estar cada vez mais próximo da operação. Um desenvolvedor ele quer codar, uma pessoa que está ali trabalhando com design, ele quer estar naquele processo criativo. E uma liderança ela te afasta um pouquinho disso. Te leva para um cenário um pouco mais estratégico, o que é muito bacana, mas de novo, é importante revisitar. É isso que eu quero. Por isso, quando eu olho algum LinkedIn, eu falo muito sobre o LinkedIn para as pessoas utilizarem de uma forma inteligente e genuína, é entender para onde eu quero direcionar minha carreira. Não necessariamente você precisa remar a favor da maré. Você pode entender ali o que está acontecendo. Então, eu acho que é um pouco dessa perspectiva. Eu vejo que as empresas elas já estão entendendo um pouco mais, por isso que tanta reestruturação, né, a famosa reestruturação, vem acontecendo. E aí falta um pouco do profissional conseguir, vou pegar essa deixa e vou seguir esse fluxo. Exatamente, né? Porque assim, eu tô na área de TI há 12 anos, né? Atualmente, como você disse, eu tô atuando como tech lead e eu vi, assim, muitas mudanças acontecendo no mercado, muito por conta dessa falta de percepção das empresas de entender qual que é a estrutura que serve, né, de forma geral, né? Então, hoje eu acho que por isso que eu falo assim, não digo que o layoff foi bom, porque houveram demissões, mas foi necessário para a gente conseguir equalizar algumas questões. Então, nivelar de fato com conhecimento, experiência de mercado, quem que está ali na área de desenvolvimento, quem que realmente está ali mais aprendendo, quem realmente está ali mais para liderar. E uma coisa que não dá para deixar de notar é que por mais que seja uma área grande, tenha muitas oportunidades, é uma área também muito fechada. A galera que está querendo entrar nessa área e está migrando ou está começando a trabalhar, ela tem uma dificuldade muito grande de entrar. Então, júniors, estagiários para essa área é uma coisa extremamente complicada e eu vejo poucas empresas incentivando
o ensino para evoluir esse mercado, né, e criar mais profissionais, né? Então, na Coder, a gente tem alguns cursos também que a gente está dando, né? Eu sou professor na parte de desenvolvimento web. Eu vejo que tem muita gente migrando e eu vejo até pela idade das pessoas que é gente muito mais velha até que eu, né? Eu tenho 30 anos atualmente e eu vejo muita gente migrando na área e, cara, é muito difícil de entrar no mercado. Até pela questão do conhecimento técnico mesmo, que para muita gente é complicado, é difícil de pegar, né? Não, com certeza, ô Vitor. Eu acredito que aí a gente tem dois principais pontos, na minha opinião. Entender qual é o mercado de fato, porque o mercado de tecnologia, sim, é muito amplo. É uma comunidade, e aí, sempre quando a gente fala de comunidade, existem as dificuldades para a gente, né, acessar. Tem aquela primeira barreira, né? Aí, quando a gente acessa, a gente já entende que faz parte da comunidade. E tem a questão ali do quanto esse mercado ele é muito bem quisto no Brasil, inclusive, né? A gente ouve muito falar, né? E se hoje você pensa aí num adolescente que está pensando na faculdade, hoje os pais já estão falando, não, filho, faz alguma coisa na área de tecnologia que você vai ter, basicamente, aí um futuro melhor, porque é o que a gente vê no momento, né? É o que o nosso presente está passando pra gente. Então, eu costumo dizer que nesses 5 anos que eu estou focando em recrutamento tech, eu vejo uma ascensão, né? Não é tão disparo ali o que acontece de um ano para o outro quando a gente pensa nesse crescimento. Então, acessar essa comunidade ela pode ser difícil, principalmente para quem está em transição de carreira, né? Hoje ali eu acompanho alguns profissionais que estão nesse momento de transicionar. Eles são profissionais que já estão no mercado, já estavam, né, no mercado há um tempo, trabalhando ali com engenharia ou com outros trabalhos ali no mercado e que agora querem entender o que eu consigo usar do que eu tenho para ir para essa área. E aí é que está, acho que uma expertise muito interessante. Utilizar aquilo que tu já tem ao teu favor. A tecnologia ela envolve muita coisa, né? A inteligência artificial, por exemplo, está vindo com muita força justamente para complementar coisas que a gente já sabe fazer de uma forma mais rápida e mais automatizada, talvez. Então, é entender esse cenário, né? O que eu preciso fazer. Cursos livres, estudar um pouquinho mais. Hoje, uma vantagem muito grande de quem trabalha com tecnologia e se interessa pelo assunto é poder ter o seu próprio laboratório. Ou tem um setup legal ou não, mas consigo criar alguma coisa. Aumenta seu portfólio ali no GitHub, começa a criar, sabe? Conteúdos que você pode. É o brincar, aquele famoso programador que gostava de jogar videogame e por isso, fuçando, curioso, virou o programador que é hoje. Eu acho que é um pouco desse cenário. Então, para quem está começando ou para quem está transicionando, é ser curioso e não ter medo. Vou ali, vou fazer um setup aqui para mim, vou estudar um pouquinho e vou me desenvolvendo. Porque, de novo, para o próximo ano, né, para o próximo semestre, a gente talvez viva esse mesmo boom econômico de startups inflando novamente. E aí é onde muitos júniores vão ter a oportunidade de mercado, porque aí eles vão conseguir espaço. Porque quando a gente fala de faixas salariais, né, um júnior ele começa com uma faixa um pouco menor, então as empresas elas conseguem trazer mais volume nesse sentido. E aí ele começa a crescer em carreira e seguir. Menor, mas já muito relevante, né? Porque um júnior hoje ganha um bom salário, né? Já vi júnior ganhando ali na faixa de 3, 4, né? Eu acho que é um salário assim que muita gente almeja até para dentro da profissão que ela atua. Uma coisa que eu também gostaria de pontuar é que para começar na área de TI, para fazer parte dessa comunidade, não é só ser programador, não é o único caminho, né? Você tem outras estratégias, outros caminhos que você pode adotar, inclusive é uma área muito ampla, então tem pessoas que estão na área de TI que não programam, né? Então são aquelas pessoas que realmente pegam no batente, mexem no cabo, né? Que a gente estava brincando, né? O clipador. Tem também a galera que mexe mais na parte de produtos, né? Recrutamento e seleção. Então, tem muitos profissionais que estão migrando de área que vê como programação o único caminho, a única porta de entrada, e não é. Tem várias outras áreas que você pode atuar e que dão oportunidades, às vezes, até melhores e com uma acessibilidade mais simplificada, assim, né? Você consegue entrar mais facilmente na comunidade, assim. Não, com certeza, Vitor. Eu acredito muito na questão de entender o que tu quer para o teu negócio. Produto, né? A área de produto é uma área muito extensa, né? Então, você pensa hoje num PO, né? O que um PO necessariamente ele pode estar fazendo? A maioria hoje está migrando e focando para produtos digitais. E produto digital envolve tecnologia. Não necessariamente a pessoa vai precisar codar, vai ter que estar ali na máquina, enfim. O meu caso, né? Eu trabalho na área de recursos humanos há 10 anos. Nos últimos 5 anos eu foquei para tecnologia. Isso não quer dizer que eu vou sentar ali, vou sei codar. Conheço das techs, conheço porque faz parte do meu dia a dia. A própria área de gestão, né? Porque quando a gente pensa em operação, a gente tem
uma gestão de fluxo de entrega, fluxo de valor. A gente viveu um mercado que trabalhava muito com a metodologia cascata, né? Que era aquela entrega um pouco mais corrida. E a metodologia ágil, por exemplo, veio para mudar muito isso. Hoje você não consegue pensar numa squad, numa equipe de tecnologia, sem um bom agilista, sem uma pessoa para aplicar metodologias que façam e agreguem para aquele cenário de tecnologia. Então, obviamente, não dá para resumir, né? O pessoal de infra está aí, vindo da área de sysadmin, saindo um pouquinho desse ambiente um pouco mais on-premise e legado para ir para uma parte mais de cloud, mas não necessariamente vai olhar para o desenvolvimento em si. Precisa ler código, precisa entender alguns pontos, sim, mas é um mercado que talvez desmistificar mesmo, principalmente para quem está começando. Não olha a tecnologia como alguém que vai precisar pôr a mão no código. Sai do micro e vai para o amplo, né? Coloca as cartas na mesa e entende o que eu posso fazer e o que me leva para próximo disso. Que foi o que eu fiz e funciona muito bem nesse sentido. Inclusive, mercado de games, cara, também eu vejo que está se movimentando bastante. Uma galera brasileira aí está se especializando. Também é um mercado que eu vejo que vai, a qualquer momento, aquecer bastante no Brasil. Né? Hoje a gente exporta pessoas para fora para trabalharem nesse mercado, mas em algum momento esse mercado vai ser internalizado e a gente vai precisar de profissionais para isso. E assim como na área de programação, né, aplicativos, sites, etc., a gente não tem só o programador, essa área também não tem só o programador de jogos. Tem muita coisa, tem o storytelling, tem o cara ali de produto, tem o cara de imagem, edição. Então, assim, eu acho que tem muito espaço, tem bastante curso legal na internet. Eu acho que, assim, o que eu vejo muito nas pessoas que querem migrar de área é que elas vêm de uma área que não se usava tanto a internet, porque eu acho que o que diferencia um profissional de TI de um profissional de uma outra área é o uso da internet, da rede social, da comunidade. Eu uso muito a comunidade de TI, então eu estou sempre vendo site, blog, artigo, notícia sobre a área de TI e sobre outras áreas também. Essas pessoas, elas acabam não recorrendo a essas informações que estão aí disponíveis o tempo inteiro, e elas ficam limitadas somente ao que elas têm de conhecimento. Então, acho que abrir um pouco a mente, tentar filtrar melhor as informações, absorver elas para conseguir ver qual que é o melhor caminho e interagir ali com a comunidade de TI. Não, com certeza, é saber aonde buscar o conhecimento, né? E ter essas comunidades é muito bacana. Eu particularmente participo de algumas comunidades também, por ser um recrutador, então eu tenho que estar ali olhando o que está acontecendo, né? E consumindo esse conteúdo. Acho que isso é muito mais importante, né? Consumir o conteúdo e entender, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Hoje, a principal ferramenta quando a gente pensa em alocação ou buscar uma nova oportunidade e até mesmo consumir conteúdo vem sendo o LinkedIn nos últimos anos, né? Hoje, se um candidato manda para mim um currículo, né? A minha primeira pergunta é: tu consegue me mandar o teu link do LinkedIn? Porque é lá que eu vou conseguir entender um pouco mais das experiências, da linha de conhecimento daquele candidato, dos tipos de atividade que ele está ali se propondo a entender. Pô, tem um artigo publicado, consome um conteúdo bacana, tem conexões interessantes, que aí a gente vai criando esse network um pouco mais genuíno. De novo, estar na área de tecnologia é ter uma coerência daquilo que tu busca e ir crescendo, porque é uma área muito grande, não dá para dizer que a gente vai conseguir alcançar todos os públicos. Acho que isso é um pouco mais complexo, mas está na comunidade, foi o que eu falei. Não tem um GitHub hoje, não está trabalhando, monta ali uma primeira etapa de estudo, monta ali o teu primeiro site, começa a pensar um pouquinho no que tu quer, se tu fosse um profissional, usa a inteligência artificial para isso a seu favor, começa a entender e buscar ali insumos mesmo para você conseguir se desenvolver, porque aí você cria portfólio, e aí isso vai te ajudar um pouquinho ali a ganhar espaço e a entender. E de novo, não precisa só focar em uma única coisa. Eu tenho vários colegas de profissão, por exemplo, que hoje são desenvolvedores, são produteiros, porque conseguiram entender. Legal, o mercado de tecnologia me oferece isso. E eu entendi o que eu quero, para onde eu vou. Então é um pouco, assim, na minha visão, é um pouco dessa jogada. Legal, eu também acredito bastante nisso. Voltando, né, só para reforçar, programação não é o único caminho, principalmente para quem está começando. Eu acredito que cursos como a Coder, que são rápidos e não tem um custo, né, elevado como outros, é legal para você experimentar, entender se, não me identifiquei com programação, então, tem tanta coisa. Tem várias coisas que você pode tentar. E, claro, realmente, não dá para aderir todo mundo no mercado de TI, abraçar. É um mercado grande, tem braços largos, mas
Eu acredito que em algum momento ele vai chegar num nível bacana, talvez demore, mas é interessante a gente pensar nesses pontos também. E realmente, assim, falando um pouquinho de inteligência artificial, tem uma galera, né, que eu gosto também de pesquisar ali, ver artigos e também sigo alguns influencers na área, que diz que, pô, o programador vai acabar, vai morrer, o ChatGPT tá aí para substituir a gente. Cara, eu acredito no poder das máquinas. Eu realmente acho que, assim, não podemos subestimar, mas não é bem assim, né? Tem que ter uma pessoa, tem que ter polegares, né, para conseguir ali criar essas inteligências artificiais, dar manutenção e etc, né? Mas, assim, na sua área de recrutamento, assim, você acha que a inteligência artificial pode influenciar ou ajudar em alguma coisa? Ela já está fazendo parte do seu dia a dia? Com certeza. Foi o que eu falei no começo. A gente tem, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem dois caminhos, né? E eu estava lendo recentemente isso no artigo e achei muito interessante. Ou a gente entende as funcionalidades e abraça a oportunidade, ou a gente se torna avesso a isso. No meu ponto de vista, historicamente, né, quando a gente se torna avesso a algo que já cresceu e está em uma ascensão, a gente tende a ficar ali um pouco defasado de mercado. Então, assim, abraçar. Eu mesmo olho para a inteligência artificial e penso, preciso divulgar uma vaga. Meu time de growth não tem tempo de me mandar um copy. Eu vou lá no ChatGPT, coloco lá o que eu preciso, meu copy tá lindo, pronto, eu consigo divulgar a vaga sem falar, sem repetir, sem ser prolixo ali em alguma coisa que eu quero divulgar. Então, isso ajuda muito. Pro mercado tech, né, vem sendo um grande ganho. Existe o medo, o que tu trouxe, tudo que é novo gera aquela teoria da conspiração. Nossa, o que será que vai acontecer? Será que a gente vai ser substituído? Será que eu não vou ser mais necessário? Talvez tu não vai ser mais necessário para aquela tua função, mas provavelmente no meio do caminho tu vai ter ali contato com uma outra função, com outro nível de conhecimento que vai ser necessário. É a mudança, é na escola, a gente entra ali no colégio e até o nosso final de ciclo ali a gente passa por várias etapas. Profissionalmente acontece muito igual, e a inteligência artificial, no meu ponto de vista, na minha opinião, ela vem para agregar muito. Eu tenho essa percepção também. É que, assim, as coisas na área de tecnologia, elas têm uma tendência de mudar muito mais rápido do que em outras áreas. Então, o cara que segue na profissão de tecnologia, ele tem que entender que ele não vai estar fazendo a mesma coisa esse ano, o ano que vem e o ano seguinte. Ele vai sempre estar mudando. Eu comecei na área de tecnologia como webmaster, né? O famoso web design, webmaster, né? Então, as coisas eram muito diferentes na época, né? Na época não existia questões de front-end, back-end, era tudo uma coisa só, não existia nuvem, muita coisa mudou. E se eu ficasse ali estagnado naquilo que eu conhecia, que eu sabia, hoje eu não estava aqui. Tem que estar sempre estudando e se atualizando, e a velocidade com que essas informações mudam, ela é realmente muito rápida. Então você tem que estar ali sempre buscando esse conhecimento e se especializando. Agora, é uma coisa que nem você falou, as pessoas se assustam com a mudança, né? Então, até trazendo um pouquinho um background ali de história, né? Revolução industrial, tudo, né? A galera mexendo, né? na plantação, colhendo, pegando as coisas no batente, aí chegaram as máquinas. Poxa, agora acabou meu emprego, vou ficar em casa, não vou fazer... Não, mudou a profissão, o cara começou a fazer outras coisas, não perdeu, né, espaço, não perdeu o emprego, porém, realmente teve que se adaptar. Foi uma mudança que demorou mais tempo, com certeza, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, assim como é no TI, né? Então, assim, as mudanças vão acontecendo, elas talvez sejam um pouco mais rápidas e se você não está atento, você não vai perceber. E eu acho que é normal, né, Vitor, assim, em toda a área de trabalho, né, não só na tecnologia. Essa evolução, né, senão tava todo mundo parado no Java 5 e a gente não ia ter nenhuma outra coisa ali interessante. Isso acontece com todas as techs, né, a gente não vive hoje um cenário mais tão legado, tão on-prime, se a gente vai indo para a nuvem, aí hoje a gente tem a AWS e GCP competindo, aí vem a Azure, vem outras e o mercado vai crescendo. Tem sempre alguém para começar, e aí quando alguém começa, né, coloca aquela sementinha, vai surgindo as outras oportunidades. Então, acho que a jogada é entender essa funcionalidade que o mercado ele pode trazer e que vai acontecer. Historicamente, é só a gente olhar, como tu trouxe, né? Lá atrás, a gente tinha a preocupação em apertar botões. E hoje, o que mudou? Como que a gente pensa numa squad? Como que a gente monta? É entender o que a gente precisa. Um profissional, ele não vai ter tudo o que uma empresa precisa para rodar. Então, é onde a gente vai montando esse ecossistema, as estruturas mesmo. E aí, elevando, mudando. Senão,
a Coder não existia, cursos não precisariam existir, a gente não precisaria ter conhecimento, absorver, né? Eu acho que o conhecimento é importante nesse sentido. O que a gente vai criar de novo? E aí, não entenda que o criar o novo é reinventar a roda, não necessariamente, né? Às vezes tu tá com um asfalto bem ruim, o fato de tu mudar isso já é muito melhor, tu não precisou mexer na roda. Então eu acho que é entender um pouco desse ressignificar essa questão. Quando as empresas elas procuram essas reestruturações, é um pouco tentando entender isso, em que ponto que a gente chegou e para onde a gente vai. Isso vai continuar acontecendo, não é uma tendência dos últimos anos, é uma tendência quase que cíclica mesmo. Então eu acho que entender um pouco desse cenário já ajuda. Sim, faz total sentido mesmo. Realmente, assim, eu vejo bastante essas mudanças acontecendo de forma acelerada e, assim, na minha opinião, é bom porque é sempre buscando maior eficiência, buscando, né, assim, as pessoas pensam sempre que é uma questão de lucro, né, das empresas e tudo mais. Sim, claro, mas porque empresas dependem de dinheiro para sobreviver. E a gente também. Eu acho que nenhuma inteligência artificial vai substituir o ser humano, até pela questão por criatividade, né, sensibilidade. Eu acho que esse tipo de coisa a gente não consegue criar artificialmente. E, assim, uma coisa que tem muito forte na área de TI, que eu acho que eu nunca vi em lugar nenhum, que geralmente quem tem, né, que cria ali uma comunidade para outras áreas, não estou também dizendo que não existem, mas são os sindicatos. A gente não tem, assim, um sindicato, a gente tem a nossa comunidade. As pessoas, né, da área de TI, de desenvolvimento, criaram uma comunidade fortíssima, rica em informação e que tem as suas próprias regras. Com certeza, Victor. Eu acho que um ponto que tu trouxe que é muito legal é essa questão da comunidade, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela não vai substituir esse senso de comunidade que, principalmente no mercado de tecnologia, como tu comentou, tem. Então, é entender quais são os benefícios e o que a gente consegue usar ao nosso favor. O mercado ele vai mudar, né? Talvez um profissional que começou fazendo algo agora, com a chegada da inteligência artificial, ele vai mudar um pouco, mas pensando em automatizar. Isso acontece em qualquer setor, né? Hoje, se a gente pensa ali, como tu falou no começo, aquele profissional de infra que estava mais voltado ali para a parte de hardware, né? Que precisa de mim. Hoje ele está olhando para a parte de cloud, está olhando para DevOps, monitoramento, observabilidade, que são coisas que antes, quando a gente tinha ambientes mais legados e on-premise, a gente não tinha tanto isso. E mudou. E tá tudo bem, a gente está trazendo novos espaços, né? A famosa cultura DevOps que a gente tem no mercado. Então, eu acho que é entender as vantagens, assim, e não se apegar a esse fantasma do medo, né? E dessas incertezas de que o que de fato vai acontecer. Aí o futuro, né, ele é bem incerto em todas as áreas, isso falando de vida profissional, vida pessoal. Acho que, na minha opinião, é tentar se apegar nesse senso de comunidade, que é muito importante, e usar a ferramenta da maneira que traga benefícios. Perfeito, cara. Eu também acho que realmente a comunidade, eu acho que é o que me deixa mais estimulado na área, que me deixa mais feliz, é ter uma comunidade forte. E quando a gente fala de comunidade, eu sei que é um pouco abstrato, mas cara, pessoas que estão ali com informações, dando a sua visão, né? A gente aqui tá dando uma visão de comunidade da nossa experiência da área, né? Então, acho isso bem legal. E, assim, falando um pouquinho também de perspectivas de futuro, pra galera até que tá começando, ou que quer migrar de área, ou que talvez tá na área de TI, mas quer fazer outras coisas. Você que trabalha com recrutamento e seleção, você tá bem antenado aí também com as tecnologias do momento. O que você daria de dicas, assim? Legal, Vitor. Não existe um segredo, né? Não tem ali uma receitinha de bolo, né? Então, a gente não tem um passo a passo para seguir. Em contexto, né? Agregar conhecimento, estudar, né? Fazer um curso, tentar pegar ali um pouco do teu tempo e realmente focar nisso, né? Quando a gente pensa em alguém que está no mercado, seja buscando uma primeira oportunidade ou seja ali buscando se transicionar mesmo de carreira, separar alguns minutos, estudar, fazer um bom curso que dê uma base legal para a área que ele quer ir. De novo, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica, né? Eu acho que revisitar ali algumas ferramentas, buscar alguém que possa ajudar, que consiga te trazer um pouco mais para o cenário, se introduzir nessa comunidade. Eu falo muito de cursos porque quando tu começa algum curso, tu começa a estar nesse meio onde você consegue ter um network, uma troca com quem está buscando a mesma coisa que você e está no mesmo caminho objetivo, você começa a criar a sua jornada. E aí, uma jornada sozinha como a palavra diz, é meio solitária, né? Então, tá nesse senso de comunidade e buscar meios para conseguir se inserir. Bom, é isso mesmo, Rodrigo. Comunidade, cara, é uma coisa fortíssima na área de tecnologia. Eu adoro mesmo esse senso que a gente tem de compartilhar informação,
se unir. Eu vejo também bastante no LinkedIn uma força bem legal da galera se ajudando, inclusive depois, né, pós-layoff, com o Open to Work, né, e tudo mais. E, cara, eu só vejo coisas boas para o nosso futuro. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Rodrigo, pela sua participação. A gente está finalizando aqui esse Coder Talk. E se você quiser, né, falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, deixar seu contato. Ô, Vitor, eu agradeço muito pelo convite. É muito bom sempre falar de tecnologia, né? Falar dessa nossa comunidade do mercado. Estou sempre à disposição. Depois vai ficar aqui o meu LinkedIn, mas pode me procurar lá como Rodrigo Diniz. E mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, tá, Vitor? Obrigado a você. Bom, valeu, Rodrigo. Obrigado, cara, por hoje. Pessoal, a gente está finalizando aqui mais um Coder Talks. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Meu nome é Vitor Campos. Vocês conseguem me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E também não deixem de seguir a Coder Brasil nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos Coder Talks. Valeu!